Antes de falar do Dia Internacional das Águas, eu gostaria de relembrar que ontem foi o dia dedicado à Síndrome de Down. E por causa disso, eu gostaria de homenagear uma pessoa muito especial, que é uma sobrinha que eu tenho muito querida, chamada Juliana, filha de minha irmã Socorro. É uma pessoa maravilhosa, amável, alegre, inteligente e que em alguns seminários realizados no Brasil, ela tem sido citada como um exemplo de como uma criança com a síndrome de Down deve ser criada com muito amor, com muita interação com as famílias, com os amigos, na escola, para que essa criança seja feliz quando adulta e, sobretudo, faça parte da sociedade de uma forma integral e integrada. Portanto, eu transmito aqui um abraço, um beijo para essa minha sobrinha querida Juliana. Quero também, antes de iniciar aqui, transmitir um abraço a todos os profissionais, cabeleireiros e cabeleireiras que estão aqui, e um abraço especial ao meu amigo Hélio, uma amizade de mais de 30 anos. A Organização das Nações Unidas, em 1992, estabeleceu que 22 de março é o Dia Mundial da Água, uma data para refletirmos sobre as medidas tomadas para a preservação dos mananciais, o combate à poluição, o uso equilibrado desse recurso natural e os diversos temas relacionados à questão da água. Não só neste dia, mas também em outros 364 dias do ano, precisamos tomar atitudes cotidianas voltadas à preservação, à economia e para que todos tenham direito a esse bem tão essencial à vida. No Brasil, uma das nossas preocupações permanentes em relação à água é com a região Nordeste, especialmente o meu estado, a Paraíba, que possui a menor capacidade hídrica do Brasil. A escassez desse bem natural e a vulnerabilidade à seca continua sendo um dos maiores problemas enfrentados pelo povo nordestino como um todo. Na região dos 4 estados, PB, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, o quadro da seca é sempre alarmante, uma situação que se agrava cada vez mais diante de outra crise atual, a financeira e a econômica, refletindo nos altos índices de desemprego, não só no Nordeste, mas em todo o país. E outro dia, senhor presidente, eu falava que é absolutamente inacreditável e inaceitável a forma como todos os governos têm tratado o Nordeste brasileiro. A barragem de Curemas, Mãe d'Água, que é o maior manancial do estado da Paraíba, com 1,558 bilhões de metros cúbicos, quando foi construída, ela foi inaugurada em 1942. 1942. E somente em 1966, 24 anos depois, foi construída a barragem de Oroz, no Ceará, no rio Jaguaribe, com capacidade para 2 bilhões e 100 milhões de metros cúbicos. E somente em 1985 foi construído no Rio Grande do Norte,
a maior barragem daquele estado, Armando Ribeiro, ou barragem do Açu, com 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos. E somente em 1994, com a iniciativa do governador Tasso Gereissati, deu início à maior barragem do Nordeste, que foi a barragem do Castanhão, inaugurada em 2002 pelo nosso ex-colega de memória, que já foi de saudosa memória, o nosso querido amigo Beniveras. Então veja, senhores senadores, como foram os intervalos imensos, mostrando claramente que os governos nunca tiveram um efetivo interesse pela solução hídrica no Nordeste brasileiro. Agora, vamos rememorar aqui e falar um pouco da transposição do Rio São Francisco. Apesar dos encurtados períodos de chuvas, não há reservas hídricas, pequenos açudes e barragem que possa acumular água. O verde da copa da Caatinga configura que os técnicos chamam de seca verde. Não existe pasto para alimentar o rebanho ou cultivo de sobrevivência para alimentar as famílias. Temos que ver para sentir de perto o quanto é forte o povo nordestino. No Dia Mundial da Água, trago aqui uma notícia que promete mudar a paisagem árida e seca da Paraíba e de toda a região Nordeste. Falo do novo cronograma de obras da transposição do Rio São Francisco, divulgado pelo Ministério da Integração Nacional e anunciado pelo órgão. O cronograma das obras da transposição atualmente apresenta 83,4% de execução física, sendo que o eixo norte, que é o que leva água para a Paraíba, conta com 84,8% e o eixo leste com 81,6% de execução. Segundo o Ministério da Integração Nacional, as águas do Rio São Francisco chegarão à Paraíba ainda este ano, possivelmente no mês de dezembro, no mais tardar no primeiro trimestre de 2017. Mas afirmam os técnicos do Ministério da Integração Nacional que essas águas chegarão à Paraíba em dezembro de 2016. É uma excelente notícia para ser dada aos compatriotas dos 4 estados, cuja esperança estava se dissipando. É uma notícia boa sobretudo, porque hoje é o Dia Internacional das Águas. Já se pode afirmar que em 2016 teremos água do Rio São Francisco abastecendo os canais paraibanos e nos outros 3 estados nordestinos. Como disse anteriormente, a Paraíba é o estado brasileiro que detém a menor capacidade hídrica de todo o país. Isso ocorre porque ao longo de toda a extensão do semiárido, a Paraíba tem um terreno cristalino que não oferece condições favoráveis para acumulação de água no subsolo. A transposição é a nossa esperança. É ela que vai levar água para mais de 12 milhões de nordestinos. Para 390 municípios, beneficiará mais de 100 municípios paraibanos, principalmente agora, com a entrada do projeto do ramal Piancó, cujos recursos foram há poucos dias confirmados pelo Banco Mundial. A transposição é grandiosa e não apenas transfere água de uma região para outra, mas como a água proporciona um novo ambiente de recuperação humana, faz renascer oportunidades econômicas, gerando emprego e promovendo a inclusão. E aqui quero rememorar mais uma vez, senhoras e senhores senadores,
que o projeto de minha autoria, o 429 PLS, foi aprovado em caráter terminativo pela chamada Agenda Brasil e já está tramitando na Câmara dos Deputados. É um projeto que cria de forma definitiva e permanente as condições financeiras para a revitalização do Rio São Francisco. Me inspirei na revitalização do Rio Mississippi nos Estados Unidos, que desde 1910, portanto, há 106 anos, todos os dias, a revitalização é trabalhada no Rio Mississippi. E foi por isso que nós tivemos a ideia desse projeto, criando recursos absolutamente definitivos e permanentes para a revitalização do Rio São Francisco. Ou seja, as empresas que geram energia utilizando a água também como energia do Rio São Francisco, pagarão um percentual sobre o seu faturamento bruto, criando assim um fundo permanente, sem depender do Tesouro, sem depender de emendas, sem depender do orçamento da União, para que essa revitalização dos rios, dos seus afluentes, se torne absolutamente definitiva e permanente. Quem ganha não é cada um dos nossos conterrâneos, individualmente, mas o Brasil por inteiro, que dará mais uma vez mostra de uma solidariedade efetiva com garantia da segurança hídrica para milhões de brasileiros. Esse é o objetivo da transposição. Esta é a nossa luta. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Raimundo Lira. Um prazer, senador Garibaldi. Não, eu quero me congratular com o discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem realmente ocupado essa tribuna nos últimos dias, fazendo ver a necessidade da transposição. Eu também quero dizer a Vossa Excelência que não fiquei atrás. Tenho também levado uma mensagem de convocação, principalmente aos senadores do Nordeste, para que nós possamos nos unir cada vez mais em torno da transposição. Por isso eu quero saudar o discurso de Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência tem inteira razão nas suas colocações, e se não fosse a advertência da campainha, eu até que me demoraria em fazer alguns comentários, mas diante da advertência, eu só posso, na verdade, me congratular e dizer que, se me for dada a oportunidade, parece que eu estou inscrito. Se não desapareceu a minha inscrição, eu ainda farei alguns comentários em torno do discurso de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Garibaldi. Vossa Excelência tem sido ao meu lado um trabalhador, um batalhador, para que pudéssemos ter a certeza hoje da construção do ramal Piancó, que além de perenizar o rio Piancó, de abastecer o maior conjunto de barragens da Paraíba, o Curemas Mãe d'Água. O excesso da água do Curemas Mãe d'Água vai perenizar o rio Piranhas, que por sua vez, ao chegar no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, toma o nome de Piranha Sul, e vai naturalmente complementar as águas da maior barragem do Rio Grande do Norte, que é Armando Ribeiro Gonçalves, ou Barragem do Açu. Uma obra que Vossa Excelência dedicou o seu esforço e o seu coração. Portanto, essa transposição beneficiará de uma forma muito abrangente o nosso estado da Paraíba, mas também o nosso querido estado irmão do Rio Grande do Norte, do senador Garibaldi, do senador José Agripino e da senadora Fátima Bezerra. Senador Raimundo Lira. Senador Raimundo Lira.
Com muito prazer, senador Cássio. Apenas para cumprimentar a Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento e trazer também a boa notícia para o plenário do Senado, que na Paraíba, sobretudo na região de Sousa, choveu bastante nessas últimas horas. O açude de São Gonçalo teve um acréscimo do seu volume de acumulação importante. Esperamos que esse período chuvoso se prolongue para aliviar a situação também do Epitácio Pessoa, Boqueirão, Engenheiro Ávidos, tivemos notícias também positivas. E na segunda-feira da semana que começa, na semana que terminou, melhor dizendo, ao lado do senador Garibaldi e do deputado Marcondes Gadelha, estivemos com o ministro da Integração, o ministro Carlos Vieira, que confirmava as informações que Vossa Excelência traz da tribuna do Senado sobre a transposição do São Francisco, para que o cronograma possa ser avançado diante dos atrasos que infelizmente ocorreram, de tal forma que tenhamos esse eixo norte concluído ainda em 2016, o eixo leste no início do próximo ano e os estudos iniciais para o ramal de Piancó já em fase de desenvolvimento. Então, eu quero me acostar ao pronunciamento de Vossa Excelência, felicitá-lo pela luta, pelo trabalho que vem sendo realizado, assim como toda a bancada do Nordeste tem feito em prol da transposição, e reafirmar que estaremos unidos na cobrança para que o cronograma não sofra mais nenhum atraso dentro da premência, da urgência, da absoluta necessidade que o Nordeste tem para que esta obra se conclua e se torne uma realidade. Felicito Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Senador Cássio Cunha Lima, eu sou testemunha do interesse de Vossa Excelência por essa obra e tomei conhecimento do seu interesse em outras oportunidades e nessa segunda-feira Vossa Excelência esteve no Ministério da Integração Nacional, acompanhado do senador Garibaldi, do deputado Marcondes Gadelha, e aqui quero fazer um registro histórico, senador Cássio Cunha Lima. Veja como essa obra é uma luta dos paraibanos e nordestinos. Quem primeiro no Brasil levantou essa bandeira, senhor presidente, foi o deputado paraibano Marcondes Gadelha. Ele lutou anos e anos pedindo essa obra. E é importante, não é, senador Cássio, que esse registro histórico seja feito para que todos nós, nordestinos, possamos rememorar a luta de anos e anos do deputado Marcondes Gadelha. Muito obrigado, senhor presidente.